Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho. Vamos conectar-nos com a espiritualidade, com Deus, o nosso Criador, e com o Mestre Jesus, que é o nosso irmão mais velho, num momento de muita paz, harmonia e muito amor fraterno. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de dar um gostei e de partilhar este vídeo. Se quiser, também pode deixar os seus comentários em baixo. Vamos então dar início ao nosso trabalho, convidando todos a ligarem-se em pensamento com a espiritualidade, pensando em Jesus ou em Deus. Vamos então fazer a prece de abertura. Pedimos a Deus permissão para que os benfeitores nos acompanhem no trabalho de hoje, que instruam e iluminem a todos aqueles que irão participar neste estudo do Evangelho. Que a vibração do Mestre Jesus possa ser sentida no coração de todos. Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Que assim seja. Vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados. O espírita possui razões profundas para ser indulgente com seus adversários. Ele entende que a maldade é um estado transitório, resultado de uma imperfeição momentânea. Assim como uma criança supera seus defeitos, o indivíduo mau eventualmente reconhecerá seus erros e evoluirá para a bondade. Além disso, a morte não encerra a influência do inimigo. Ele pode persistir com seu ódio mesmo após deixar o plano terreno. A vingança, portanto, não alcança seu objetivo, ao contrário, intensifica a irritação e prolonga o conflito através de múltiplas existências. O Espiritismo demonstra, pela experiência e pela lei que rege as interações entre os mundos, que extinguir o ódio com o sangue é uma falácia, e que o sangue, na verdade, nutre o ódio, inclusive no além-túmulo. Por isso, o Espiritismo confere uma razão de ser efetiva ao perdão e ao sublime ensinamento de Cristo: amai vossos inimigos. Não existe coração tão perverso que não seja tocado por uma conduta benevolente, mesmo que inconscientemente. Através do bom procedimento, removemos qualquer pretexto para represálias, transformando um inimigo em amigo, tanto antes quanto depois de sua morte. Em contraste, uma má conduta irrita o adversário, que então se torna instrumento da justiça divina para punir aquele que não perdoou. Podemos, portanto, ter inimigos tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência através de obsessões e subjugações, desafios enfrentados por muitos e que representam uma variedade das provações da vida. Essas provações, como as demais, contribuem para o progresso e devem ser aceitas com resignação. Elas também são uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos imperfeitos em torno dela. Consequentemente, a indulgência e a benevolência que dedicamos aos inimigos encarnados devem ser estendidas igualmente àqueles que já desencarnaram. Antigamente, sacrifícios sangrentos eram oferecidos para aplacar os deuses infernais, que na verdade não eram senão os maus espíritos. A esses deuses infernais sucederam os demónios, que são a mesma essência. O Espiritismo prova que esses demónios são, na realidade, as almas de homens perversos, ainda não purificadas de seus instintos materiais. Essas entidades não podem ser aplacadas senão pelo sacrifício do próprio ódio, isto é, pela caridade. O Espiritismo demonstra que a caridade não apenas impede esses espíritos de praticar o mal, mas os reconduz ao caminho do bem e contribui para a sua salvação.
É assim que o provérbio "amai os vossos inimigos" não se restringe ao círculo limitado da terra e da vida presente, mas se insere nas vastas leis universais da solidariedade e da fraternidade. Comentário. Este texto é bastante interessante. Começa por nos dizer que o espírito deve ter indulgência com os inimigos, ou seja, disposição para perdoar os seus erros. O espírito não guarda mágoa, tristeza ou rancor do mal que outros fazem, pois sabe que todos estamos em caminhada evolutiva e que, mais cedo ou mais tarde, esses erros serão reconhecidos. O espírito também compreende que estamos aqui transitoriamente e que muitas vezes reencontramos inimigos do passado para reparar faltas e evoluir. Livrar-se da presença material de um inimigo não resolve o problema, pois ele pode continuar a perseguir do plano espiritual, com ainda mais raiva. Isso cria débitos que deverão ser expiados em outras existências. É comum encontrar nos livros psicografados relatos de obsessões que se originaram em delitos de vidas anteriores. A obsessão é quando um espírito encarnado ou desencarnado perturba outro com ideias infelizes. Ela pode ocorrer de várias formas, de desencarnado para encarnado, como no caso de um assassino perseguido pela vítima, de encarnado para desencarnado, como no caso de parentes que não aceitam a morte, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Mesmo os nossos pensamentos, sendo espíritos encarnados, afetam os outros. A subjugação é ainda mais grave, quando o espírito controla a vontade da pessoa, como se fosse um fantoche. Ainda assim, essas experiências são permitidas por Deus como forma de crescimento. Elas podem ser provas, aceites voluntariamente para evoluir, ou expiações, consequência de erros. Se forem enfrentadas com resignação, discernimento e prática do bem, promovem o desenvolvimento espiritual. Outro ponto importante é a explicação de que os chamados demónios são, na verdade, espíritos ainda presos ao mal, mas que um dia se reformarão. O Espiritismo ensina que a forma de os ajudar é com a caridade e a reforma íntima. Devemos sempre cultivar bons sentimentos e boas ações, para que estejamos sintonizados com espíritos de luz, que nos ajudam e afastam os maus. A máxima do Cristo "amai os vossos inimigos" é um caminho de transformação individual e coletiva. Prece final. Finalizando o nosso trabalho de hoje, vamos agradecer a todos aqueles que participaram neste Evangelho, particularmente aos benfeitores espirituais que nos assistiram e instruíram. Pedimos ajuda para colocar em prática os ensinamentos aqui aprendidos por todos e que possamos sentir-nos fortificados na prática do bem e do amor ao próximo, tal como Jesus nos ensinou. Pedimos também ajuda para os nossos irmãos sofredores, especialmente os que estão em grande sofrimento, e o perdão para eles, e por qualquer falha que possamos ter cometido com eles. Pedimos ajuda para afastar os maus pensamentos, e perseverança para não darmos abertura a nenhum espírito perturbador que queira nos induzir ao mal. Que Deus, o nosso Criador, o Mestre Jesus, e a espiritualidade superior possam nos guiar no caminho do bem, e nos envolvam no seu manto de muita luz e amor. Terminado o estudo do Evangelho de hoje, agradecemos por ter assistido a este conteúdo. Não se esqueça de partilhar e dar um gostei a este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim, daremos a oportunidade para os outros conhecerem também a doutrina espírita. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.